Realty News, notícias do mercado imobiliário oferecida pela Go Realty Imobiliária. Fique por dentro do que é importante e relevante para o nosso negócio. O Realty News é um oferecimento da Go Realty Imobiliária e hoje vamos falar sobre Aeroclube no Pina, o projeto que miou. STJ entra na disputa do ITBI, como deveria ser calculado e como está sendo. Saiu o IVV de janeiro. Vamos aos principais dados da Grande Recife. Eu sou Emerson Braz, corretor, avaliador, autor e treinador corretor Nitro, e vou passar agora as informações para vocês. Infraestrutura. Você já viu o projeto da prefeitura que não deu certo? O problema foi o custo do terreno, que afastou as empreiteiras para a conclusão do projeto do antigo Aeroclube do Pina. O que a prefeitura pretende fazer agora? Ela quer vender 12 terrenos e com o dinheiro construir um parque, que está aí a perspectiva na imagem, né, de 100 milhões de reais. Agora eu me pergunto, 100 milhões de reais. Quantos prédios daria para construir com 100 milhões de reais? Fazer um parque. São as obras faraônicas, né? Assim, a questão do orçamento faraônico na realidade, né? Porque a obra nem essas coisas todas. Mas, enfim, vamos aos impostos, né? Que é assim que eles conseguem o dinheiro. Então, o STJ aí, segundo o jornal Terceira Via, né, teve que entrar na questão para definir o valor do ITBI, como ele deve ser em relação ao preço do imóvel. O que acontece é o seguinte, são 2 pesos e 2 medidas, certo? A prefeitura, quando é para desapropriar alguém, ela tem um valor venal. Então vamos supor, uma casa aí, um imóvel aí de 200 mil reais, quando você vê lá o valor venal dele é 35 mil. Só que quando a pessoa vende, ou para pagar impostos, não é o ITBI é quando vende, né? Mas quando é para pagar o IPTU, que eles tomam em conta? O valor de mercado. Então, isso gerou uma ação judicial, agora no início de março, que foi justamente sobre como deve se basear o cálculo para computar o ITBI. O advogado tributarista Carlos Alexandre Campos explicou que as prefeituras estão proibidas de arbitrarem sobre o valor do imóvel, a não ser em uma situação supostamente fraudulenta envolvendo a venda do bem. Isso vai ter consequências, né? Vai ter consequências dessa decisão do STJ. A primeira dela, por exemplo, aqui no caso imediato, né, que é a Prefeitura de Campos, está proibida de realizar esse arbitramento. Tem que respeitar o contrato, salvo evidente fraude. A segunda consequência, quem pagou o ITBI do jeito que o fiscal quis, né, fazendo lá do jeito que ele quis, vai poder entrar com uma ação para pedir a restituição. Agora, isso não vai ter consequências só lá para Campos, vai ter consequências no Brasil inteiro, porque vai gerar uma jurisprudência. Como eu estou mais focado na venda de empreendimentos, eu me desliguei bastante de como é feito o procedimento aqui, mas no passado era desse jeito aqui na região de Recife, né? Agora, recentemente, eu acompanhei uma venda, né, de um privê ali em Pau Amarelo, e a prefeitura se baseia no contrato que está lá na escritura de financiamento da Caixa, né? No geral, eles fazem essa avaliação de mercado. É o que acontece aqui realmente. Infelizmente, no Brasil, o que acontece, tudo esses embrólios é porque o governo desconfia da população e a população desconfia do governo, não é? O governo vai sempre achar que a população está tentando burlar os impostos, porque a carga é grande, né? E muitos meses vão por esse caminho, e a população já sabe o que acontece nos impostos, né? Estamos falando aí, acabei de dar a notícia aí do projeto de 100 milhões do parque. Infelizmente, o ITBI, que era para justamente garantir uma infraestrutura da cidade, etc, 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 né? Só que em Recife deve girar em torno de 10 milhões por mês. E a gente vê aqui em Recife, né? Não estou nem falando das cidades aqui da região metropolitana, só de Recife a gente tem muito esgoto e céu aberto aí, né? Então não tem como realmente ficar satisfeito. Outra coisa que prejudica na venda do imóvel, já não tem a ver aqui com essa questão do ITBI, né? É que a gente tem taxas que o ITBI, beleza, é um imposto, né? É um percentual. Só que tem taxa, por exemplo, as taxas cartorárias, a taxa de registro do imóvel, é praticamente outro imposto. Porque eles vão um percentual em relação ao valor do imóvel. Vamos, um exemplo aqui, 1%, 2%. Ah,
Própria escritura, quando é feita uma venda com recurso próprio, o notário, o tabelião, para fazer a escritura, também cobra 1% do valor do imóvel. Então isso onera demais, porque assim, o serviço dele é o mesmo. Tanto faz ele fazer uma escritura ou um registro de um imóvel de 150 mil, como fazer de 2 milhões. Só que o imóvel de 150 mil, entre escritura e registro, a pessoa vai gastar aí uns R$ 3.500. Então, esse imóvel de 150 mil é o mesmo serviço da pessoa registrar um imóvel de 1,5 milhão. Só que 150 mil vai ter um custo aí pro comprador, né, de uns R$ 3.500 mais ou menos, e 150, 1,5 milhão vai ser 10 vezes isso, que é um percentual. Enfim, Brasil, né? Saiu a pesquisa da DEME, FIEP, né, do IVV de janeiro. Vamos aos principais fatos dessa pesquisa. 43 construtoras que atuam na região de Recife responderam, não é? Isso corresponde a mais ou menos aí 25% do mercado, né? Dá para fazer depois uma projeção para quem quiser ter dados assim mais interessantes, né? Mas vamos falar do resultado dessas 43 construtoras que responderam. A lista, inclusive, está no relatório da FIEP, quais foram as construtoras. Vamos aqui falar sobre os dados mais importantes. A gente está falando de 43 consultoras que representam 305 empreendimentos. Quase 70, 69 são Casa Verde e Amarela e 236 são com demais recursos, né? O recurso próprio, o financiamento em outra linha de crédito. O IVV teve um aumento em relação a dezembro de 0,5%. O IVV ficou em 5,8%. O IVV é calculado da seguinte forma, ficou 5,8%. Como é que é feito esse cálculo do IVV? Vamos supor, tem 1.000 unidades para vender disponível nesses empreendimentos, aí, nesses 305 empreendimentos. Um exemplo, tem uma disponibilidade de 1.000. Aí vendeu 58, um exemplo, entendeu? Aí não é bem o caso, que vendeu mais que isso. Mas é dessa forma que é calculado, em relação ao que tem de disponível para venda, quanto que alcançou. A maior pontuação nos últimos meses foi em março do ano passado, foi 10,6. Aliás, 10,6 superior ao mês anterior, desculpa, em relação ao aumento, né? O valor geral de vendas foi de 27 milhões para o Casa Verde e Amarelas, foram quase 200 unidades, 198, no valor médio de 140 mil. Teve um aumento de 18% em relação a dezembro. Em relação ao VGV de outros recursos, né, vou colocar aqui MAP, foi 336 milhões, ponto 7, quase 337 milhões. Foram 384 unidades, valor médio de 876 mil. Teve um aumento de 18% em relação a dezembro. No acumulado dos 12 meses do CVA, tivemos 4.310 unidades vendidas, sendo 96% de 2 quartos e 4% de 3. Já com outros recursos, foram 5.672 unidades, sendo 38,15% de 3 quartos. Aqui já ficou mais pulverizado. A preferência é 3 quartos com 38,15%, 33,90 2 quartos, 21,10 de 1 quarto e 6,84 de 4 quartos. Aí no caso, fica mais ou menos empatado aí, 2 e 3 quartos a preferência aí nesse segmento. No relatório tem muitas informações interessantes e segmentadas, como por exemplo o percentual da compra por estágio de obra, se está na fundação, está no lançamento, se está acabamento, percentual de distratos por tipologia e origem de recurso e muito mais. O link está na descrição. Todas as notícias comentadas têm sua fonte na descrição do vídeo. Se você ainda não é um colibri na GoHilt, venha ser um corretor e fazer parte e decolar na sua carreira. Deixe seu like, seu dislike, comente sobre a notícia que mais achou interessante, peça conteúdos específicos, participe. Muito obrigado, pessoal.